Boa noite a todos. Vamos iniciar, o nosso estudo da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece, elevando nosso pensamento ao nosso Pai amoroso e bondoso, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo infinitamente a oportunidade de estarmos aqui nessa casa para mais uma noite de estudo, de reflexões, pedindo o amparo da espiritualidade amiga, pedindo a intuição necessária para que nós possamos fazer esse estudo de melhor forma possível, a ser compreendida por todos nós. Que a espiritualidade amiga se faça presente, levando paz, levando tranquilidade, levando conforto a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Mestre amado, que assim seja. No estudo da noite de hoje, nós vamos falar de perfeição moral. A gente pegou como base de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, e também algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral. Então, primeiramente, quando a gente fala de perfeição, já há algo que nos deixa um pouco preocupado, porque a gente sabe que a gente está longe, de qualquer perfeição, que a gente, pelo contrário, nós somos cheios de mazelas, somos cheios de dores na alma ainda. Então, procurando lá no dicionário, o sinônimo, o significado, o que é perfeição? E tem algumas respostas, que perfeição é excelência, de teor elevado, supremo, sem defeitos ou falhas, o mais elevado grau de exatidão, justeza, alto nível de virtude, correção moral, perfeição de caráter. Então, pela definição que dá pra gente aqui o dicionário, eu acho que todos entendem que é essa perfeição que a gente busca, essa perfeição que a gente tanto almeja, nosso objetivo de estar aqui em diversas encarnações em busca dessa perfeição moral. Só que da mesma forma que a gente vê, que é o que a gente tanto almeja, com essa definição a gente vê que fica um pouco mais difícil ainda, o quanto a gente ainda está longe dessa perfeição. E, como Jesus disse, sede perfeitos, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. A gente não pode levar ao pé da letra, essas palavras de Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. A gente tem que tirar, como várias coisas do Evangelho, a gente tem que tirar o conteúdo do que Jesus quis dizer para nós. Porque a gente não pode, chegar a ser perfeito como nosso Pai Celestial, porque Ele é perfeição por excelência, perfeição absoluta, E como Ele é o Criador de tudo, se a gente tivesse a possibilidade de ser perfeito como nosso Pai Celestial significaria que a gente também seria como Ele. Então isso é impossível. Então Jesus estava falando ali daquela perfeição relativa, aquela perfeição que todos nós, toda a humanidade almeja e tem a possibilidade de alcançar essa perfeição. Mas não seria essa perfeição absoluta de Deus. Isso explica para nós lá no capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu disse, quando a gente vê esse conceito, a gente pode às vezes ficar até um pouco desanimado, mas não é o objetivo, a gente sabe que a gente está distante, mas o importante é que nós despertemos para essa necessidade, que nós tenhamos consciência
né? Que a gente não pode ficar esperando de braços cruzados a nossa perfeição moral chegar. Que por mais que seja difícil, seja longo o caminho, é necessário que a gente dê o primeiro passo. É necessário que a gente vá caminhando aos pouquinhos, degrau por degrau, mas que a gente comece. Então, não é para nos desanimar. Rosiane, e isso está colocado como lei, como regra. Não tem como discutir. Nós vamos chegar à perfeição. Com a nossa vontade ou contra a nossa vontade. Então, quando Paulo diz prossigo para o alvo, não quer dizer que o alvo estava perto, não, estava longe, distante. Mas ele já percebia qual era o alvo e trabalhava por atingi-lo. Então, se a gente ficar de braços cruzados, ou se a gente se rebelar contra a lei, haverão recursos dentro da lei que nos farão caminhar. Porque é lei, nós podemos retardar, podemos ficar muito tempo parados, mas vai surgir um momento, uma circunstância qualquer que nos fará agir. Como a semente que está muitas vezes incrustada no solo, e ali ela permanece décadas e até séculos. Mas de repente há um movimento na terra, um terremoto, um trator que chega e modifica a posição da semente no solo e ela germina. Como é que é a história que você sempre fala, né? Do galho lá do toco que está indo na correnteza, se vai chegar lá de uma forma ou de outra. Se você for, vai batendo um lado, vai batendo do outro, mas vai chegar, né? Se a gente dirigir pouco, o barco vai sem bater, né? É uma direção melhor. Isso. Então, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 2, Jesus, né, dá para nós, né, quais são as características, os critérios da perfeição moral. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, com essas palavras de Jesus, mostra para nós a perfeição por excelência, que seria, né, a caridade na sua mais larga acepção. Porque com a caridade implica que a gente vai estar praticando todas as outras virtudes que a gente precisa para o nosso melhoramento espiritual, para a gente poder atingir cada dia mais um pouco, subir cada dia mais um degrau rumo à nossa evolução e rumo à nossa perfeição moral, desculpa. Então a gente vê, né, com o que Jesus diz aqui para nós, que mesmo para nós que estamos aqui na casa espírita, que estamos procurando nos tornarmos uma pessoa melhor, que estamos procurando estudar, aprender, refletir sobre essa doutrina maravilhosa, mesmo para nós, quanto é difícil, né, esses caracteres, quanto é difícil a gente atingir esses caracteres da perfeição que Jesus fala. Né? Para resumir, né, imagina como é difícil a gente amar o nosso inimigo, como é difícil a gente perdoar aquele que nos calunia. É muito difícil, né? Por mais que a gente tente, por mais que a gente saiba que é o certo, a gente sabe onde que a gente quer chegar, o que a gente precisa adquirir, ainda é muito difícil para nós. Mesmo para nós que já temos consciência que é o melhor para nós. Mesmo para nós que a gente sabe que é o que a gente quer. Né? Como o Vicente disse, que a gente está tentando prosseguir para o alvo. Mas mesmo para nós, como para o Paulo também, ainda é muito difícil a gente pôr em prática no nosso dia a dia essas características que precisam ter para a gente chegar à nossa perfeição moral. Então eu acho que quando Jesus disse, né, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Se a gente for juntar essas três coisas, eu acho que vai se resumir no perdão, né? Porque é preciso o perdão sincero. Para você conseguir fazer uma oração para aquelas pessoas que te perseguem, é preciso haver um perdão sincero. Para você conseguir amar o seu inimigo, aquele que te prejudicou, aquele que é a pedra no seu sapato, a gente precisa do perdão. É preciso, né, muito perdão para a gente fazer o bem
para aqueles que nos odeiam, para aqueles que nos criticam, para aqueles que nos fazem mal. Então, resumindo, né, o que Jesus disse aqui, é necessário que a gente saiba praticar esse perdão verdadeiro. E muitas das vezes a gente ainda não consegue. Muitas das vezes a gente, né, ainda é melindrado, qualquer coisa que o outro fala com a gente já fica cheio de nome toques, né? Ah, por que falou isso comigo? Por que falou aquilo? Muitas vezes fala uma palavra mal falada, a gente guarda mágoa daquilo, a gente desiste de fazer alguma coisa por causa daquilo que o outro falou, e a gente vai guardando aquela mágoa, aquela falta de perdão, que traz prejuízo primeiramente para mim, depois para o outro. A gente ainda não consegue, né, a perdoar e a compreender a dificuldade do outro, as faltas alheias que cometem com a gente. Então, esse processo, ele é natural, porque é o processo de treinamento que a gente está vivendo. Apesar da gente já saber, né, o alvo que a gente precisa atingir, a gente tem que fazer esse treinamento. Então, mas pra gente, né, o primeiro passo, eu acho que todo mundo que está aqui, né, em busca de conhecimento, que está aqui em busca de melhoramento espiritual, já deu o primeiro passo, né? Então, pra gente achar o norte, pra gente seguir, é necessário a gente sempre voltar para dentro de nós mesmos, olhar pra gente sem máscaras e ver mesmo, reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Saber que realmente, infelizmente, hoje eu não consegui perdoar, hoje eu guardei mágoa, mas amanhã eu vou tentar ser diferente. Mas é necessário esse esforço, né? Esse autoconhecimento que a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, que a gente vai falar mais pra frente a respeito. O quanto é importante nós olharmos para dentro de nós e termos essa consciência, que às vezes passa despercebido, né? A gente vai na correria do dia a dia e passa despercebido aos nossos olhos as nossas faltas, as nossas dificuldades. Então, é necessário a gente olhar para nós, né? E empregar, depois que a gente identificar o problema, como que a gente vai mudar uma coisa que a gente acha que está certa? Não tem como. Então, o primeiro passo é a gente olhar e perceber, identificar o problema, identificar aqueles pontos em que eu tenho mais dificuldade, né? Se eu tenho dificuldade, que eu fico nervosa em alguma situação, é aquele ponto que eu preciso trabalhar, é o mais importante para mim, né? Se eu fico magoado por qualquer coisa, se eu não sei receber uma crítica, se eu fico, né, triste com a crítica construtiva, é ali que eu preciso trabalhar o meu ego, o meu orgulho. Então, que a gente tenha esse olhar para dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente tem que procurar mesmo o esforço de combater em nós, né? Como que a gente conhece o verdadeiro espírita? É pela sua transformação moral. A gente não fala que para conhecer o verdadeiro espírita é aquele bonzinho, aquele que não faz nada de errado, aquele que já é perfeito. Pelo contrário, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em combater em si as más inclinações. Então, para poder combater as más inclinações, eu preciso saber quais são as minhas más inclinações. Se eu tenho, né, o ciúme, minha má inclinação é para o ciúme, então é aquilo lá que eu tenho que atacar, que eu tenho que combater em mim. Essa é a minha má inclinação. Aí no capítulo 12, Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, a questão 893, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Né? Qual a virtude mais importante que a gente precisa adquirir para a gente dar o pontapé inicial rumo à nossa perfeição moral? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do seu próximo, sem segunda intenção.
A meritória é aquela que está fundada sobre a caridade desinteressada. Então, mais uma vez aqui, a gente conclui que os Espíritos falam para nós, né, que todas as virtudes são importantes, mas que a mais meritória é aquela virtude que você emprega esforço desinteressado para poder realmente, que você deixe o seu interesse pessoal de lado, porque é muito difícil, porque às vezes a gente vai até bem, às vezes a gente ajuda o outro, às vezes a gente tem um pouco de paciência com o outro, desde quando não prejudica o nosso próprio interesse. A partir do momento que pisa no nosso calo, que vai nos trazer algum prejuízo, aí você falou, opa, aí também não. Fala a velha frase, eu sou bom, eu não sou bobo, não é assim? Muita gente já ouviu falar essa frase. E não é isso, pelo contrário, quando você consegue, né, deixar o seu interesse pessoal de lado, quando você consegue combater esse interesse pessoal em favor do outro, aí sim é a virtude mais meritória, porque a gente vai estar sacrificando, às vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo em prol do outro. Né? Eu não vou responder de igual forma o outro que me maltratou. Então, é uma virtude sublime. Por quê? É difícil, eu vou estar sacrificando o meu orgulho, meu interesse pessoal em mostrar que eu não levo desaforo para casa, e mostrar que eu não posso sair ofendido, que eu não posso ser tratado dessa forma. Então, é naquele ponto mais difícil, onde dói mesmo lá no nosso ego, né, na nossa personalidade, que atrapalha, né, as nossas paixões, os nossos vícios, e a gente consegue resistir bravamente, consegue lutar contra nós mesmos e as nossas más tendências. Essa é a virtude mais meritória, que a gente está sacrificando nosso interesse pessoal, aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente está, né, no mal, nas más atitudes, porque a gente ainda gosta muito daquilo. E é difícil a gente largar daquilo que a gente gosta. Então, aí que entra essa parte do sacrifício ao nosso próprio interesse, ao interesse pessoal. Ilustrando essa belíssima apresentação que você está fazendo do interesse, eu me lembrei da parábola do samaritano, como ela foi bem composta, como Jesus pensou em todos esses detalhes. O primeiro interesse que o samaritano sacrifica em favor daquele homem foi o seu precioso tempo, aquilo que hoje nós não temos. Então, a primeira coisa, ele não pensou no que ele tinha de fazer e quais eram os seus deveres. Ele desce do seu cavalo e presta assistência incondicional àquele homem, no primeiro momento. No segundo momento, ele o coloca sobre o seu cavalo e o conduz a uma estrebaria, olha, sem cogitar do seu interesse pessoal, abdicando do seu tempo, da sua correria que nós vivemos no mundo presente. Em lá chegando, ele interna, ele hospeda o doente, o ferido na estrebaria, na hospedaria, e paga a sua despesa. Mais uma vez, ele está abdicando do seu interesse pessoal. E faz mais, pede ao hospedeiro que cuide daquele homem, que ele preste toda a assistência. E que se tiver despesas adicionais, na volta ele paga. Então, olha como Jesus compôs a passagem, de forma a ilustrar o que você acabou de falar aí. É a caridade por total desinteresse pessoal. Uma perfeita ilustração, Vicente. É São Pedro, na segunda carta, no primeiro capítulo, ele fala dos vícios da virtude. Ele vai falando, ele fala da ciência, da temperança, da perseverança e, no fim, a caridade. Né? Nessa transformação, vai adquirir virtude, é uma cheia de vida, né? E você vai usando até o conhecimento da ciência, né? Que a gente estuda, psicologia e outras mais, e para a gente chegar no conhecimento de si mesmo, e depois caridade. Consigo com o próximo também. Isso, muito bem. Eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado nessa ilustração que você falou, sabe, Vicente? Eu achei muito interessante, porque o tempo, hoje em dia, eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem.
Eu falo por mim, tem dia que eu vou trabalhar, eu falo assim, gente, tomara que ninguém na rua não precise de me chamar, nem perguntar nada, nem pra falar nada, que eu estou muito atrasada, então eu vou chegar mais atrasada ainda. Agora imagina você ver, eu preocupada que alguém vai precisar de mim no meio da rua e eu não vou poder parar porque eu estou atrasada. Então, infelizmente, hoje em dia, é um recurso precioso, o tempo, o dinheiro, né, Vicente? Que às vezes a gente é muito bonzinho, enquanto não precisa de colocar a mão no bolso. Aí tem que colocar a mão no bolso aí é mais difícil. Então, ilustrou perfeitamente. Então, continuando, né, mostrando que são esses obstáculos à nossa perfeição moral, né? O pai de todos os vícios, que é o orgulho, né, que não deixa de sacrificar muitas vezes o nosso interesse pessoal, e o egoísmo, né, que também está ali, não nos deixando sacrificar o nosso interesse pessoal. Egoísmo, né? Primeiro eu, meu interesse, o que eu preciso, o que eu necessito. Então, é muito difícil a gente se livrar desse egoísmo para a gente sacrificar o nosso interesse pessoal. Na questão 913, e esse interesse é muito interessante a gente aprofundar nisso, porque o interesse nosso, de repente, é até intervir no que o outro pensa, né? Nem só no que o outro faz, entendeu? No que o outro manifesta, qualquer coisa, da forma que o outro vive, da forma que o outro pensa, da forma que o outro age, da forma. E às vezes a gente implica até com a forma que o outro ri, que o outro brinca, né? Você vê que a intolerância que nós temos, né? Não é com as imperfeições, não, alheias, não. Às vezes é com uma coisa natural do outro e a gente não tem tolerância, né? e mais uma vez mostra o nosso orgulho de achar que nossa forma que está certa. Né? O outro é errado do que ele faz porque ele faz diferente de mim, então ele está errado. Né? Mais uma vez o orgulho ressalta aí, né? Quando a gente não tem tolerância em compreender que o outro faz de outra forma e nem por isso está errado. Né? Que eu não estou sempre certo. Então, a questão 913 é perguntado, dentre os vícios, qual é o que pode se considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, o que a gente acabou de falar, é o egoísmo, porque dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los enquanto não houveres atacado o mal em sua raiz, enquanto não houveres destruído a sua causa. Todos os esforços, portanto, tendam para o objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde essa vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Se a gente for observar, é verdade, né? Se a gente for falar inveja, por que a pessoa tem inveja? Porque ela acha que o outro não merece ter o que ela não tem. Ou seja, por egoísmo. Né? Eu mereço, eu quero ter. Se o outro tem, eu não tenho. Aí desperta a inveja. O ciúme. Por que acontece o ciúme? Por causa do egoísmo, a gente achar, né, que aquele objeto é só meu, que aquela pessoa é só minha, que aquele cargo é só meu, que aquele lugar de sentar na mesa é só meu. Então, deriva do egoísmo também o ciúme. Os ciumentos que tem que ter uma fé inabalável em Deus. Esse apego faz que a gente confie mais no Criador, né? Mas todas as nossas conquistas, a gente deve sempre agradecer ao Pai pelas nossas conquistas, até a companheira, o companheiro, né? Para a gente não ficar com esse apego, né? E a inveja, tem um lugar bacana que o Paulo fala: sejam meus imitadores, como assim sou de Cristo. Se nós somos invejados, aquilo que você conquistou em Cristo, divida com ele, né? Agora, se você inveja o outro aí, é diferente. Você trabalhar isso na gente. Claro.
A preguiça, né, eu tinha colocado como exemplo, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente está com preguiça, vem do egoísmo. Você imaginar que, por exemplo, a gente que é dona de casa, numa casa de 5 pessoas, por que só um tem que fazer as tarefas? Por egoísmo, de achar que você não precisa e o outro tem que fazer a sua parte. Então, todos os vícios, né, descendem desse egoísmo. E aí, esse egoísmo, né, essa chaga que está na humanidade inteira, que a gente tem que esforçar para combater em nós. A cada dia, a cada situação vivenciada, nós temos que nos esforçar. Na questão 895, hoje eu estou lendo muito porque é muita questão e eu não guardo de cabeça não. A 895 fala: a parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, qual o sinal que a gente tem mais característico? A gente sabe que a gente está precisando muito trabalhar a nossa perfeição moral, que a gente ainda está muito imperfeito. E os Espíritos respondem: o interesse pessoal, para concluir, o que a gente já tinha falado. As qualidades morais, frequentemente, são como a adoração colocada sobre o objeto de cobre e que não resiste à pedra do toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo, um homem de bem, mas essas qualidades, embora sejam progresso, não suportam sempre certas provas. E basta às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Então, uma coisa que devia ser regra, a gente sempre fazer, ajudar o outro desinteressadamente. Quando a gente vê uma pessoa simplesmente ajudando, muitas vezes a gente, estranha. Por que você está ajudando essa pessoa? Você é parente dela? Você é amigo dela? Você está ajudando porque você é da casa espírita? As pessoas acham que precisa ter um motivo para alguém estar ajudando o outro tão desinteressadamente. Uma coisa que deveria ser natural, hoje em dia, muitas das vezes a gente se assusta com essa atitude do outro. Então, o que a gente já tinha falado, às vezes eu vou bem, eu estou lá, estou fazendo a caridade, mas tem que fazer no meu tempo, na hora que eu posso. Se me ligar fora de hora, falar que tem que buscar uma pessoa que está precisando, está necessitada, que eu vou ter que levar uma cesta básica em algum lugar, não, mas agora é a hora do meu sono sagrado, agora eu não posso ir. Então, muitas das vezes a gente faz a caridade, a gente faz o bem, a gente ajuda o próximo de acordo com o que dá para mim. Eu não estou disposto a sacrificar nenhum momento o meu interesse pessoal em prol do outro. Então, por isso que esse interesse pessoal atrapalha tanto a nossa corrida para o progresso, a nossa corrida em busca da nossa perfeição moral. E continuando, esses obstáculos, fala aqui sobre o apego às coisas materiais. Quando a gente até falou, mas como está aqui a gente vai falar de novo. Correria do dia a dia, hoje em dia todo mundo muito ocupado, todo mundo trabalhando, todo mundo procurando o seu interesse pessoal, de adquirir as coisas para o seu conforto, para as suas necessidades. E muitas das vezes a gente envolve tanto com essa correria que a gente não percebe, às vezes, do nosso lado, uma pessoa que está precisando de ajuda. Às vezes nem uma ajuda material, mas às vezes de uma conversa, de um sorriso, de um ouvido para ouvir necessidade do outro. Então, muitas das vezes, essa correria, esse apelo que a gente tem de correr atrás, de ter, cada vez ter mais e mais coisas, atrapalha, a nossa busca pela perfeição moral. Porque nos faz cegos, de tanto correr atrás do material, a gente esquece
de olhar quem está à nossa volta, esquece de olhar a dificuldade do outro e a nossa própria dificuldade, as nossas próprias mazelas que a gente precisa trabalhar como espíritos mortais que nós somos. Você fez uma observação muito interessante, essa questão lá que você citou aí sobre a questão, tipo, a gente ajudar, você citou sobre a questão lá, meu exemplo na cesta básica. Às vezes a pessoa te fala assim, fulano, vamos ali você me ajudar a fazer qualquer coisa, qualquer tipo. Aí muitas vezes a gente sempre pega nessa questão. A gente faz aquela questão assim de auxílio ao próximo, tipo, muitas vezes quando interessa a gente, assim, a gente já faz aquilo ali pensando na gente, assim, vou fazer agora, fazer aquilo ali agora, porque tem jeito, tipo, se você tivesse em outra circunstância, não tem jeito, aí a pessoa te chama e você talvez está ocupado, não vou fazer não, agora não. Então a gente cai nessa questão de interesse. A gente fazer para satisfazer o próprio ego ali, tipo, agora não vou fazer não. Então a gente está muito maturo, entendeu? Nessas questões aí. Às vezes até mesmo na caridade material a gente cai nisso aí, né, Braço? Muito bem. A gente fala, vou fazer uma doação, vou levar umas roupas para casa espírita, vou levar uns cobertores, mas será que eu estou levando, né, porque eu quero praticar a caridade, eu quero preocupar com a necessidade do outro, que eu quero ajudar a dificuldade do outro, ou porque eu quero limpar o meu guarda-roupa? Tem muita roupa ali que eu não estou precisando mesmo. Mas isso aí é uma coisa interessante que tem que ser olhado e analisado intimamente mesmo, para a gente ter consciência das nossas ações. Que ainda que seja para limpar o guarda-roupa, eu tendo consciência, eu estou trabalhando um desapego para não acumular, porque senão eu também vou ser acumuladora. O negócio é ter consciência das ações da gente, né? Uma vez que eu tenho consciência, eu não estou me tapeando, não estou pondo máscara, já é importante. Agora a pessoa não pode estar se tapeando, eu vou fazer caridade, mas na verdade eu quero ficar livre. Mas ainda assim, se você tiver consciência, tá bom, eu quero ficar livre, quero desprender e com isso eu vou ajudar alguém que precisa. Né? Isso. E mesmo que não tenha essa consciência, já é um treinamento, né? Você conseguir desapegar, já é um treinamento, né? Isso que você está falando, né, Bela? Mas é bom a gente, né, trabalhar Para a gente ter conscientização. Né? Então, muitas das vezes, né, a gente fica preocupado com o nosso eu, com o nosso dia a dia e se preocupa, né, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E isso, né, a gente ficar preocupado, querer ajudar a nossa família, os nossos filhos, é importante, é bom, é necessário, é nosso objetivo, mas a gente não tem grandes ganhos com isso, não. Por quê? Aí Jesus coloca para nós, ó, se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem os publicanos o mesmo? Ou seja, mesmo as pessoas, né, que não buscam melhoria espiritual, mesmo aquelas pessoas que ainda têm grandes mazelas, que não pensam no próximo hora nenhuma, com a família, eles têm cuidado. A gente vê muitas histórias de pessoas, né, que cometem atrocidades, coisas terríveis, e aí a gente vai conversar com a família e fala, não, ela era uma pessoa tão bacana, ajudava todo mundo, né, ela ajudava os amigos, ele sempre estava disposto a ajudar. Eu não acredito que ele fez isso. Por quê? Porque é muito fácil, gente, né? A gente amar os nossos filhos, aqueles que nascem da gente, que estão na nossa casa desde bebezinho, que é as coisas mais bonitinhas do mundo, crescer ali. É claro que é fácil a gente amar, tem as dificuldades e tudo, mas é muito mais fácil. A gente se preocupar com o nosso amigo que está passando dificuldade, né? É meu amigo, é meu companheiro, é fácil, não é tão difícil assim. Tem as divergências, tem os problemas, mas é claro que a gente se preocupa, a família no geral, né? A gente tem problemas na família, tem desentendimentos, mas quando a gente sabe que alguém da família está precisando, a gente corre para ajudar, né? Então, isso é como se fosse
quase que uma regra, né? O nosso círculo de amigos, o nosso círculo de família, a gente sempre está ali pronto para socorrer. Mas nós, né, que temos esse conhecimento do Evangelho, nós que estamos procurando essa transformação moral, essa reforma íntima, isso não basta mais para nós. Nós devemos ampliar, né, esse círculo de amor. Ele tem que ter um sentido mais sublime, não mais só com os nossos familiares e com os nossos amigos. É preciso a gente ampliar, né? Por exemplo, falar bom dia, né? Você sair e falar bom dia para aqueles que você gosta, para os seus vizinhos que são bons, é a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente passar perto daquele vizinho que é difícil, que é carrancudo, que implica com tudo, é difícil a gente passar, oi, bom dia. Então é isso, a gente ampliar, abrir esse leque, né, do amor, poder compreender que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, amar as dificuldades do outro, compreender as dificuldades do outro. E até mesmo familiar. Às vezes, né, a gente ama aquele familiar enquanto ele está atendendo o nosso interesse pessoal. A partir do momento que ele não está mais atendendo aquele interesse pessoal, a gente já não tem mais a mesma coisa que aquele familiar, com aquela pessoa que está debaixo do nosso teto. Então a gente tem que trabalhar duro. Estou deixando claro aqui para nós que está distante, que o caminho é difícil, mas que a gente tem que trabalhar duro, né? Começar agora, a gente correr atrás da nossa perfeição moral. A gente sabe que o caminho é longo, é difícil, mas a gente tem certeza, como o Vicente disse, que é uma lei e que todos nós vamos chegar. O importante é que a gente tenha disposição da gente conseguir sair dessa imperfeição o mais rápido possível. Né? A gente trilhar por um caminho melhor, que vai nos trazer menos dissabores, menos problemas. No livro O Espírito de Verdade, a mensagem Jesus e Você, fala assim: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não dispunha de uma pedra para recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Porque muitas das vezes, né, a gente tem essa mania de achar que a gente precisa, não, para me ajudar o meu próximo, eu tenho que ter uma condição financeira melhor para depois eu poder fazer a caridade material. Para mim poder ajudar na casa espírita, eu tenho que ir nas palestras todas, tenho que fazer todos os estudos para depois poder ajudar. A gente tem essa ilusão, né? Eu não vou colaborar não, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Isso tudo são máscaras, né, que a gente vai colocando para tapear a nossa preguiça, para tapear o nosso orgulho, o nosso ego, de não querer, né, assumir aquela tarefa com humildade, seja ela qual for. Oi? Verniz social, né? Exatamente. Né? A gente vive criando empecilhos para fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é a nossa necessidade de fazer para a nossa transformação moral. Né? Eu não faço isso, outra coisa, né? Eu não posso não, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, eu tenho 2 empregos, eu não tenho tempo. É o que a gente mais ouve. E outra coisa também, Rosiane, tem muitos que falam assim, não, eu vou praticar caridade depois que eu aposentar. E aí? E se não chegar a Se não aposentar? chegar esse momento? Então a gente tem ouvido muito isso, né? Pessoas falam assim, não, eu não tenho tempo, então a hora que eu aposentar eu começo a ajudar o próximo. E se não chegar lá? E muitas das vezes aposenta e fala assim, agora eu aposentei, eu vou descansar. Então eu não posso ajudar. Né? Então nós precisamos sim de esforço, né? A gente fala que quer melhoria, a gente quer alcançar aquele alvo, né? Que o Paulo de Tarso falou para nós, mas a gente não quer esse esforço, nós não queremos as dificuldades. Nós somos fãs da facilidade, do que é tranquilo, que é confortável. Né? Arregaçar as mangas porque é difícil, sacrificar o nosso interesse pessoal, a gente não quer. Aí continuando a mensagem,
fala: Jesus partiu aos 33 anos. Se você na idade amadurecida e dispõe do ensejo de ajudar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Então precisamos sair da inércia, igual a tia Celinha já falou para nós, não importa a idade, né? O jovem, por exemplo, tanto que o jovem é importante na casa espírita, aproveitando aí para falar, né, para quem tem filho, ou tem irmão, ou qualquer jovem em casa, se quiser falar para eles vir na mocidade, é no sábado às 6 horas da tarde. É muito boa a mocidade. Tá convidado, viu? Aí vocês convidam aí quem vocês conhecerem para vir na nossa mocidade, né, Brian? Então, porque não tem idade pra gente começar a lutar contra as nossas mazelas, pra gente começar a busca pela nossa perfeição moral. Não tem idade. Pode ser o jovem, né? Pode ser o aposentado, pode ser qualquer idade, mas é necessário a gente sair dessa inércia. Continuando a mensagem, Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Mostrando para nós que hoje a gente tem condições favoráveis de praticar a caridade, de praticar o bem, de ter conhecimentos, de procurar aprender cada vez mais para a nossa evolução espiritual. Hoje, por exemplo, nós podemos estar aqui todo mundo nessa casa aqui, felizes, falando até com o microfone sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina espírita. Antigamente, como que isso era difícil? Para poder falar de Jesus tinha que ser escondido. Para poder estudar o Evangelho tinha que ser escondido, né, Braz? Quantas dificuldades eles enfrentaram, risco, de morte, de apedrejamento e tudo mais. E nós não, nós podemos abrir a boca o tempo que quiser e falarmos de Jesus, falarmos de amor, de caridade, de fazer o bem. Então hoje é muito mais favorável para nós e mesmo assim às vezes a gente deixa de praticar, de se expandir para fora de nós esse amor. Então isso, é um chamado para todos nós, para que nós possamos trabalhar. Continuando, vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no mundo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-lo. Ou seja, é possível a perfeição moral para todos nós. É possível fazer caridade, praticar o bem para qualquer um de nós. Não precisamos de condições excepcionais, não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter estudo, não precisamos... Tudo isso é importante? Claro que o dinheiro com o nosso esforço, o suor do nosso esforço é muito importante, mas não é preciso para a gente poder fazer a caridade e o bem, exatamente o dinheiro. Não é preciso a gente ter um estudo, uma formatura para a gente poder fazer o bem. Então todos nós temos condições de praticar a caridade e fazer o bem. Como aquela frase bem conhecida, ninguém é tão pobre que não possa ajudar, ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E é isso que a gente tem que refletir bastante, que todos nós podemos, e somos responsáveis por estarmos procurando a nossa evolução espiritual, a nossa perfeição moral, ajudando, sendo caridoso com a gente e com o próximo. Ou seja, refletir, Aí quando a gente fala de refletir, a gente tem que falar sempre de Santo Agostinho, da receita infalível que ele deu para nós, para a gente fazer essa reflexão todos os dias, Eu vou lá procurar para a gente ler, mas eu acho que a maioria já conhece. 919. Quando fala, sobre o conhecimento de si mesmo, na questão 919, Kardec pergunta, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida, que é o que a gente deseja, para a gente resistir ao arrastamento do mal. Aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Então é necessário esse conhecimento. É necessário a gente fazer essas reflexões e essas indagações à nossa consciência. Continuando aqui, em Santo Agostinho
dá pra gente uma receita de como a gente nos investigar, de como a gente nos observar. Porque muitas das vezes a gente passa o dia, faz coisas que a gente, esteja errado, que a gente comete faltas e a gente nem percebe de tanto que é correria. Por isso é necessário a gente fazer essas reflexões todos os dias, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então, Santo Agostinho dá uma receita para nós, Fazei o que eu fazia eu mesmo de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém tinha o que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que precisava reformar em mim. Então, imagine se a gente começar a fazer isso, a gente já perceber muita coisa que a gente cometeu, que a gente já sabe que não é legal mais, que não é certo a gente fazer. Só que se a gente não parar, para fazer essa revista do nosso dia, da nossa consciência, da nossa semana, como foi? Será que eu fiz alguma coisa que magoou o outro hoje? Será que eu fiz alguma coisa para o outro que eu não gostaria que ele tivesse feito a mim? Que é uma regra básica. Se eu não gostaria que tivesse feito para mim, então eu não posso fazer para o outro. Será que eu perdi alguma oportunidade de ajudar? Porque a gente recebe oportunidade o tempo todo. A gente não precisa, às vezes, vir na casa espírita para poder ajudar, para fazer a caridade. Onde quer que nós estejamos, sempre aparece oportunidade para a gente servir, para a gente ser útil. Basta que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Basta que a gente possa ter olhos de ver essas oportunidades. E para a gente ter olhos de ver, é mudar o foco de nós mesmos, do nosso interesse pessoal, para poder se expandir para fora e ver o outro. Ouvidos para ouvir, nem o coração para sentir. Isso, Perguntar para nós se a gente perdeu alguma oportunidade de ser bom, por quê? Muitas vezes, a gente cai no erro de pensar, eu não fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, não fiz nada, mas o que eu fiz de bom também? Porque nós somos responsáveis não só pelo mal que a gente pratica, mas nós somos responsáveis também pelo bem que a gente deixa de fazer. Porque bateu ali a oportunidade na nossa porta, e será que eu observei? Será que eu aproveitei essa oportunidade? Então, é muito importante a gente seguir esse conselho do Santo Agostinho e fazer essas interrogações para a nossa consciência. Como foi hoje os meus pensamentos? Não só minhas atitudes, mas os meus pensamentos. Na maioria do tempo no meu dia, em que eu estava pensando? Eram pensamentos bons, pensamentos construtivos? Ou eram pensamentos pessimistas? Pensamentos de desesperança? Como foi, no geral, os meus pensamentos do dia de hoje? Como que foram as minhas palavras no dia de hoje? Como que eu falei com o meu próximo? Foi de forma doce, de forma amarga? A gente possa analisar tudo isso em nós. Como foram as minhas emoções? A gente às vezes não presta atenção nas nossas emoções. Na maioria do tempo, como foram as nossas emoções? Quando o outro falou de uma forma que eu não gostei, o que será que automaticamente aflorou dentro de mim? Foi o orgulho ofendido, nosso ego falou mais alto, então é aquilo ali que eu preciso trabalhar. Então é necessário a gente fazer essa interrogação para a nossa consciência. Por quê? Onde está a lei de Deus? Na consciência. E se a gente fazer essas interrogações, a consciência sempre vai nos dar uma resposta. Às vezes é uma resposta que a gente não agrada muito. É uma resposta que a gente vê que a gente falhou, que a gente não conseguiu fazer o certo naquele momento, mas serve de aprendizado para amanhã eu tentar agir diferente, eu tentar fazer melhor. Por exemplo, a gente tomar rédeas da nossa vida, tomar iniciativa. Se você tem consciência disso, você está tendo um pensamento destrutivo, um pensamento de desânimo, pessimista, no momento que vem aquele pensamento, a gente tentar mudar o foco, tentar fazer uma oração, ouvir uma música boa, ler um livro, ler uma mensagem, mudar aquela sintonia, mudar o foco daquele pensamento. É preciso atacar a raiz do problema. Então, para isso. Você sabe agora de tarde, abrir aleatoriamente, falar: se um mau pensamento nos alcança, é por sinal que o mal ainda está em nós.
Cabe a gente mudar aquilo ali, né? Montar novos pensamentos dentro da lei do amor e da caridade, para a gente criar, né, E molda uma mesmo. transformação do nosso interior, né? Isso. Posso fazer? Não, não posso, porque a lei diz, mas eu posso fazer isso? Ah, Jesus me ensinou. Isso eu posso fazer, né? Eu posso. Isso. Então, aí, justo que você falou, Geraldo, encaixa perfeitamente aqui, ó. No livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, ele coloca para nós que nós modelamos a nossa alma e o nosso invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil do nosso corpo fluídico, né, o perispírito. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal que se visa. A chama interior aviva-se, obscurece. Olha que interessante, né? Como que eu vou estar modelando o meu perispírito? Né? Então, se a gente é uma pessoa muito pessimista, o tempo inteiro a gente está tendo pensamentos, né, de falta de esperança, se a gente está o tempo todo reclamando, é uma coisa que a gente faz muito, reclamando do outro, reclamando da vida, reclamando da situação, o que eu vou estar moldando ali no meu perispírito? Se eu tenho o hábito de estar sempre nervoso, falar de forma austera com as pessoas, é aquilo ali que eu vou estar modulando no meu perispírito. De forma que vai ser muito mais difícil para nós, nas outras encarnações, a gente sair disso. Porque a gente vai estar ali moldando, vai estar ali grafado no nosso perispírito. Vai estar ali gravado. Então, cada vez vai ficando mais difícil a nossa transformação moral. Então, que a gente, todas as vezes que a gente for tomar uma atitude, que a gente possa pensar. Essa forma de falar, eu estou falando sempre dessa forma, de forma crítica, de forma austera, de forma para agredir o outro, para magoar o outro, eu vou estar criando aquele padrão no meu perispírito. Vai ficar ali, vai ficar cada vez mais difícil a minha transformação. Então, o que? Né? O que eu estou modelando no meu perispírito? E o que eu quero modelar? Vamos começar a pensar nisso todas as vezes que a gente for ter, né, uma atitude, que a gente possa mesmo não esperar cair do céu essa transformação. É a gente que tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Eu acho bacana, os motoristas de caminhão escrevem na frase ali na labeira: não me inveje de trabalho. Quer dizer, a inveja, nós temos um trabalho, é importantíssimo. A gente, o se o outro adquiriu, foi possível para ele, Deus, vamos dar chance de ter o que o outro tem, né? Basta trabalhar, né? Exatamente. Né? E sem essas observações, sem as interrogações da nossa consciência, fica muito difícil, né, a gente alcançar a nossa perfeição moral. A gente vai chegar, mas vai demorar muito mais tempo. A gente vai chegar muito mais machucado, a gente vai sofrer muito mais no caminho. Né? Então, é necessária essa interrogação, esse conhecimento de nós mesmos. Né? Esse ânimo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também nós também temos capacidade de vencer essas dificuldades que estão em nós. Mas é preciso que a gente se atente para elas, que a gente reconheça elas, a gente não pode esconder elas dentro de nós. É enxergar mesmo. Ó, eu tô assim nesse momento, mas eu quero mudar, quero ser diferente e vou trabalhar para isso. Eu lembro que eu trazia muito o visto da comida muito acentuado, aí foi mostrado assim pela mental aquela imagem que nós vemos do catolicismo de Jesus com os apóstolos. A primeira coisa que Jesus sentou na mesa, olha para o céu, agradecer a Deus pela comida. O que ele fez? Dividiu com quem está perto. Porque a gente aprender a explicar nossos pensamentos, nossos vícios, a gente não seguir essa linha, né? Mas foi preciso você reconhecer que você tinha essa dificuldade para você mudar. Elziane, nós falamos ali do caminhão, né? E se Deus vai dar oportunidade para a gente também. E se caso a gente não conseguir, ficar feliz pelo outro que a gente vive, né? Que tem. Isso, exatamente, né? Ficar feliz pelo outro, né? A conquista do outro. Então. A Deus por outro ter, né? Isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa que não ficou claro? Pois não. Uma coisa interessante que a gente deve observar também é a questão da imperfeição.
é a causa de todo o sofrimento nosso, não é isso? Então, se a gente não quer mais sofrer, tem que combater a imperfeição, procurar a perfeição. Né? Então, se nós temos a eternidade para chegar até lá, isso, né? A gente não vai gastar todo esse tempo. Será que não? Eu acho que não, né? Mas se formos analisar que a imperfeição nos causa todo o sofrimento que a gente sofre, por aí eu acho que a gente deve pegar. Se a gente conseguir identificar como combatê-lo, né? E é que é o X da minha vida hoje. Identificar, conhece a ti mesmo, questionar, né? Que eu estou fazendo para isso? O que acontece? Como são meus pensamentos? Como são minhas atitudes? Né? Como Isso. é que eu ajo em relação a mim mesmo? Como eu ajo em relação ao outro? Aí, se a gente conseguir identificar verdadeiramente, eu, por exemplo, eu cheguei na reunião de uma forma e estou saindo de outra. Eu estava me colocando numa situação de vítima, numa história, e hoje eu estou segura da minha situação. Quem que vai escolher ser vítima ou senhora da situação sou eu, entendeu? Não é os acontecimentos, a gente que tem que tomar as rédeas, né, da vida da gente. A gente que é o responsável, né? Pelas nossas vitórias e pelas quedas. Mais ninguém é responsável. Então, se eu desejo a minha evolução espiritual, se eu desejo alcançar essa perfeição moral, é eu que tenho que trabalhar em mim. Não é se fazer de vítima, né? Igual você acabou de falar. Eu que tenho que tomar a resolução da minha vida, das coisas, não jogar pra cima do outro. Porque se eu cair no melindre, na tristeza, no remorso, na mágoa, eu vou sofrer. Completamente isso, né? Conversando com uma pessoa de diabo, eu tenho vezes chegar perto da sogra dela e ver um pensamento mal dela, pegar uma arma. Assim, é muito fácil substituir esse pensamento. Eu não vou fazer isso porque Jesus me ensinou, mas hoje eu estou com minhas mãos disponíveis para ajudar ela. Ela é minha sogra. O que precisar aqui, minhas mãos estão aqui. Para isso, para fazer o bem, mas fazer o mal a ela jamais. Né? Você vai educar o pensamento, né? Isso. Sempre com o desejo de colocar as mãos no serviço do bem. Né? Gente, então, a gente, né, vai levar de lição para casa, a gente tentar colocar em prática o que Santo Agostinho nos ensinou. Mas agora, só para a gente finalizar rapidinho, antes de começar o trabalho dos passos, a gente vai finalizar com uma reflexão. Vou convidar todos a fecharem os olhos. A tia Célia vai colocar uma musiquinha baixinha para nós, por favor. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer algumas interrogações. Gente, está no pensamento, não precisa de mentir, ninguém está vendo, viu? Pode falar a verdade para vocês mesmos. Vamos nos conhecer e ver se as nossas respostas vão ser mais sim ou mais não. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Você procura não falar mal dos outros? Você tem paciência para ficar numa fila de banco? Você sente arrependimento quando faz algo errado? Você é incapaz de falar palavrão? Você consegue não guardar ressentimentos? Você evita dramatizar as suas doenças? Frequentemente, você usa de franqueza exagerada? Você procura não gastar mais do que dispõe? Você visita seus parentes ou os amigos enfermos? Você jamais fica feliz com o fracasso do inimigo? Você evita reclamar de tudo e de todos? Você ajuda o seu próximo sem esperar recompensa? Você é capaz de repetir com paciência mais de 5 vezes a mesma resposta quando o outro não entende? Você trata o seu familiar como trata a visita? Você procura dominar os seus vícios? Você tem orado a Deus agradecendo? Então, que Jesus nos ajude, né? Que a gente possa realmente conseguir enxergar essas respostas na nossa consciência.
sempre pedindo o amparo do nosso Mestre Jesus, né, da espiritualidade amiga, para que nós possamos nos esforçar cada dia mais em combater em nós, né, os nossos maus pendores e conseguir todos os dias fazer essa revista das nossas atitudes, para que a gente possa identificar o problema e que a gente possa também ficar feliz de ver uma ou mais transformações e melhorias que a gente já conseguiu. Boa noite a todos, muito obrigada. Nós vamos passar para a segunda parte, né, que é o trabalho dos passos.